Esse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula é muitos minutos e a pessoa tem que ter paciência. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Atentai à voz do nosso auxiliador e amigo, Então, nós tínhamos que entender assim, que nós temos um auxiliador que permanece conosco, que caminha ao nosso lado, e nós já ouvimos muitas vezes falar assim que a criança tem um anjo da guarda bom. Então, o adulto também tem um auxiliador. E esse auxiliador, ele manifesta em nós através da intuição, da nossa vida interior. Então fica bem claro assim, para muitos já ouviu esta voz. Então a pessoa tem uma dúvida em fazer determinados trabalhos, depois ele ouve bem presente dentro dele assim que é para continuar. As limitações que estavam apresentando, as dúvidas, então dentro da pessoa ela ouve bem presente assim que é para continuar. Então todos nós já tivemos esta experiência. Depois, quando fala-se de um guia, um auxiliador, as pessoas associam como se fosse do espiritismo, do ocultismo, e com isso a pessoa fecha uma barreira que existe. Então o adulto tem que lembrar que ele também tem o auxiliador e que ele mesmo já ouviu várias vezes essas orientações. O que nós tínhamos que entender é assim. Os guias que se falam do espiritismo, do ocultismo, é muito diferente do auxiliador que o Criador nos possibilitou. Quer dizer que nós precisamos de nos inteirar melhor com os ensinos do Criador. Depois nós precisaríamos de entender assim, que quando é um guia de ocultismo, de espiritismo, é diferente, ele manifesta. Essas manifestações a pessoa tem que entender assim, que sempre naquela condição de como eles entendem aquele assunto. E quando a pessoa fica sempre sendo orientada desta maneira, ela também vai tolhendo a sua qualidade. Então nós tínhamos que entender assim, que para nós caminharmos na nossa vida, o Criador já nos possibilitou os auxílios. Do jeito que aquela criança recebe os auxílios, o adulto também recebe os auxílios. Tínhamos que lembrar assim, que esses auxílios sempre manifestam de uma maneira da índole da pessoa. Então a pessoa é que tem que lembrar que ela sempre tem que melhorar a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar, e cada um é que tem que fazer esse esforço para ver o procedimento que ele está tendo. Então, a melhora que nós tínhamos que perceber assim, é um conjunto. É o jeito que nós falamos, é o jeito que nós nos comportamos. Depois, tem muitas coisas que nós tínhamos que ter dentro de nós uma segurança interna, porque se a pessoa está ligada com as informações, com as instruções do livro Na Luz da Verdade, ela também aprende a ponderar com aquilo que ela vai falar, com aquilo que ela está ouvindo. Então, na nossa vida, esse é o trabalho que cada um precisa de desenvolver. Voltar para dentro de si e observar assim que nós temos um companheiro que nos acompanha, que nos auxilia, e que não quer dizer que nós agora tínhamos que vê-lo e sentir a sua presença. Nós sabemos assim que esses auxílios manifestam de uma maneira que aquele que está recebendo essas manifestações não tem acesso para esse que está dando as manifestações. Esses auxílios apresentam de muitas maneiras, nas decisões, na maneira em que a pessoa se encontra, do jeito que ela precisa,
e fica bem claro assim que manifesta até na hora da pessoa ter que levantar para as funções que ela executa. Quer dizer que quando a pessoa se encontra necessitando de mais tempo de repouso, esses auxílios também manifesta. Então nós tínhamos que perceber e ir observando as manifestações desses auxílios, e quando é que nós não ouvimos, não damos atenção, muitas vezes fazemos trabalho dobrado porque não ouvimos aquela primeira intuição. O trabalho que um espírito humano que se encontra na matéria grosseira precisa de executar é a atenção. Por isso que é muito importante cada um manter-se lúcido. Depois nós sabemos assim que nós sempre queremos resolver as coisas do final para o começo. Então nós tínhamos que lembrar que as coisas todas que manifestam em nossa vida, em nosso corpo, é como numa árvore, numa planta. Então, a pessoa vê que está surgindo um broto naquela planta, então ele vai e retira aquele broto. Mas a força que está alimentando para a formação daquele broto não foi retirada. Quer dizer que vai sair um novo broto em outra parte daquela árvore. Então, na nossa vida interna, o procedimento que nós precisaríamos de ter é trabalhar no que forma a desarmonia em nosso corpo. Então, os descontentamentos, a pessoa é que tem que olhar por que ela apresenta assim. Então, essa maneira é dentro de nós. Então, aquela condição bem importante que é a simplicidade, que é a naturalidade. Depois nós precisaríamos de entender que uma pessoa simples não quer dizer que ela é empobrecida. Uma pessoa simples é aquela condição bem importante de possibilitar que o seu guia interno manifesta, possibilitando assim que ela receba a orientação daquilo que ela precisa. As influências externas, nós vemos assim, que muitas vezes não são benéficas. Se nós passamos a receber influências a mais do que aquilo que nós precisamos, nós mudamos também a nossa personalidade. Nós ficamos mais perceptível para o que é de fora. E nós tínhamos que lembrar que nós temos que ficar mais perceptível, mais atento com aquilo que vem de dentro de nós. Então, quando recebemos as influências, precisamos de ver se vai ser boa para a nossa vida. Depois, cada um é que tem que ir observando assim. Se voltamos para dentro de nós, então o nosso espírito também manifesta. Entra naquela condição bem importante, a leveza que o nosso espírito precisa de ter para voltar para a pátria do espírito. Essa leveza não quer dizer que é uma superficialidade no nosso dia a dia. Nós tínhamos que desenvolver duas maneiras. A nossa vida interior, possibilitando assim um esclarecimento para nós. E na vida exterior nós tínhamos que lembrar assim. Quando tem uma familiaridade, fica bem interessante cada um observar, principalmente com costumes que as pessoas adquirem que prejudicam a saúde. Então, aquele grupo que tem esse costume, eles não têm uma consideração para aqueles mesmos do seu grupo. Então, a vida de cada um vai ficando mais limitada e mais dificultosa. Então a pessoa tem que lembrar que o grupo que ela tem que pertencer é aquele que apresenta a mesma finalidade de uma existência. E uma finalidade tem que ser assim, com saúde, com saber e com discernimento. Então fica mais fácil assim perceber a nossa voz interior sendo manifestada pelo nosso guia. Depois nós sabemos assim que se durante o período diurno, nas atividades que a pessoa tem, esse guia, essa orientação
interna, não teve uma manifestação. Se a pessoa está muito interessada em ter uma solução, ela sonha, vem o esclarecimento para ela no período do sono, daquilo que ela precisa. Então, é bem interessante, porque muitas vezes algumas pessoas adquirem o costume de colocar próximo do seu leito um papel para anotação. Porque muitas vezes a pessoa já acorda com a clareza daquilo que ela precisa. Quer dizer que durante o sono ela recebeu a orientação de uma solução que ela necessitava. Essa é uma condição física que existe e que muitos já puderam confirmar. Então, aqueles que têm boa vontade, que têm uma índole boa, já perceberam esses auxílios que frequentemente acontece com crianças. E que o adulto também tem esse auxílio. E esse auxílio sempre vai estar ao nosso lado, quer dizer que a pessoa nunca vai encontrar-se sozinha durante a sua vida. Nas limitações que a vida nos apresenta, então nós vamos confirmando assim, que através dos anos, as limitações foram auxílios que possibilitou que viesse a termos um amadurecimento. Então, na nossa vida, toda a época, nós tínhamos que lembrar assim, confiar nos ensinos que o Criador nos possibilitou e confiar nos direcionamentos que nós recebemos de dentro. Esse direcionamento encontra-se, não é com as pessoas de laços sanguíneos que nós recebemos esses direcionamentos. É de espíritos que já viveram na matéria grosseira e que têm um determinado conhecimento a mais. Agora ele se encontra nas proximidades de um que ele agora está orientando. Então é bem interessante nós percebermos assim. Quer dizer que as orientações sempre existiram e sempre vão continuar existindo. Cabe a cada um observar assim que, para caminharmos para caminhos dificultosos, a pessoa tem que fazer muito esforço. Ela tem que mudar todo um conceito de vida. Quer dizer que o conceito de vida seria o alimentar-se adequadamente, possibilitando o repouso, possibilitando um período para ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade. Então, se ela atua assim durante a sua vida, então fica muito mais fácil ela continuar caminhando nesse caminho que vai possibilitá-la a voltar para a pátria do Espírito. Quer dizer que o outro caminho é a desarmonia. Não alimenta direito, não tem o repouso adequado, não tem um período para a reflexão. Quer dizer que esse caminho não leva à glória, não leva à harmonia, porque durante a vida de uma pessoa, o que sobra para ela é ela ter saúde, ter sabedoria e a maneira como ela desenvolveu na sua vida de considerar o seu semelhante. Então, naturalmente, o seu semelhante vai considerá-la. O caminho da luz. Esse caminho é bem importante assim, porque possibilita a saúde, possibilita uma alegria interna. Então nós tínhamos que lembrar assim, que se nós queremos uma alegria interna, que muitos já perceberam que existe essa alegria que não está relacionado às condições externas. É uma alegria de dentro. E que não precisamos assim de conviver com muitos ou com alguns para termos esta alegria. Depois nós sabemos assim que quando uma pessoa entorpece, então aquele riso, aquela alegria, aquela maneira descontraída que apresenta é desespero, porque na naturalidade muitas vezes a pessoa vai percebendo que ela não tem motivos para ter aquela alegria a mais. Tem uma alegria dentro,
E essa alegria normalmente manifesta de uma maneira discreta. Então, quando uma pessoa está se manifestando num processo de entorpecer, com alegria a mais, com uma satisfação a mais, aqueles que tiverem a oportunidade de encontrar com esse, horas depois ou no dia seguinte, vê que agora ele se encontra enfraquecido e muitas vezes sem cor. Porque na vida é assim. Se nós fazemos a mais uma alegria ou manifestação que nós manifestamos de maneira assim que foi necessário que houvesse um sistema de entorpecer, então o equilíbrio ele muda. Então a pessoa excedeu, agora ela para voltar para o normal, ela desce mais ainda, que é o caso no dia seguinte da pessoa apresentar-se esmorecida, cansada e sem alegria, porque desequilibrou. Então, toda a época da nossa vida, nós tínhamos que fazer esse trabalho e não podíamos ter alegria a mais e nem ter tristeza. Mantermos num equilíbrio. Algumas pessoas acham assim que assim não é viver, assim é viver. Porque dentro de nós tem aquela condição bem importante assim. Não entra o desespero. Fica bem fácil assim de observar um pai que tem muito carinho pelo filho e aquele filho está demorando para voltar para a moradia. Quer dizer que surge dentro desse uma insegurança, porque agora esse filho está demorando alguns minutos ou um período diferente do costume. Quer dizer que esse desespero flui na parte interna da vida da pessoa. É só observar mais facilmente o caso do coração. O coração dispara, quer dizer que ele saiu do ritmo e agora toda a parte interna fica prejudicada. Quer dizer que se a pessoa estivesse desenvolvendo uma maneira de manter o equilíbrio, de manter a confiança nos ensinos que o Criador nos possibilitou, desenvolveria uma maneira de então pedir para o seu guia, num procedimento interno, a orientação para poder auxiliar aquele que está demorando a voltar para a moradia. É bem importante assim. Então, aquela referência que nós conhecemos assim, que uma pessoa faz o relato que hoje para ela tudo foi organizado e muitos outros fazem relato assim que está caminhando, está vendo a solução através do procedimento que está tendo. A maneira, o procedimento que agora passa a ter. Então, na nossa vida, tínhamos que lembrar assim, que dentro da pessoa, primeiro surgiu a possibilidade agora de ter uma organização melhor. Quer dizer que, na sequência, então essas organizações vão se realizando. Quer dizer que o dia de cada um de nós vem do princípio de como a pessoa começou a pensar para ela mesma numa solução melhor. Quer dizer que vem a solução através desse guia numa forma de voz interior. Então a voz interior é aquela bem importante assim, que nós já ouvimos, que a primeira orientação que vem sempre é a correta, sempre é aquela que vai dar certo. Depois nós sabemos assim que uma ou outra pessoa fala assim que seguiu a voz, mas depois não deu certo. Houve interferência, ele mesmo permitiu que houvesse interferência. Depois nós sabemos assim que tem realização que precisa de ser imediata. Se a pessoa está dentro dela faltando a coragem para ter aquela realização, então ela precisa de estudar mais o livro Na Luz da Verdade para receber a força que ela necessita para poder realizar aquilo que ela precisa de realizar. Então, o nosso amigo, o nosso auxiliador, é esta condição que nós precisaríamos de atentar à sua voz. E essa voz é de dentro.
Depois nós sabemos assim que quando fala de guia, nós sempre associamos, de uma maneira geral, um guia de fora. Quer dizer que através do espiritismo, através de uma seita, através do ocultismo, não, o guia vem de dentro. Esse é o guia que o Criador nos possibilitou para nós. Essa maneira boa, que nós tínhamos que valorizar essa maneira. Aquela confiança que a criança, independente dela, e a gente sabe assim que dificilmente uma criança machuca num tombo, e quando aquela criança está aprendendo a caminhar, o jeito que ela caminha, aqueles adultos que se encontram nas suas proximidades ficam inseguros. A criança não oferece essa condição. E é bem interessante, porque tem casos assim que a criança cai e ela fica esperando alguma manifestação do adulto. Se o adulto não der atenção, aquela criança levanta e se tem crianças maiores, os próprios maiores incentivam aquela criança a levantar. Mas se há interferência de adulto, então aquela criança agora manifesta de maneira não agradável, porque desequilibrou-se. Essa confiança no nosso guia é uma coisa bem importante assim. Então, para nós melhorarmos a maneira de dentro de nós, para continuar recebendo desta orientação, é melhorando também. Porque quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, nós vamos ficando melhores. Depois nós sabemos que existe essa melhora verdadeiramente, que os animais percebem aquele que tem uma irradiação agradável e eles aproximam desse. Depois nós sabemos assim que muitos adultos também percebem a irradiação que nós estamos emitindo. Então a referência é que sente bem perto daquela pessoa. Quer dizer que para nós continuarmos irradiando, para que os nossos semelhantes sintam bem perto de nós, nós tínhamos que fazer esse trabalho de ter o conhecimento das leis que o Criador instituiu. Então, não é detalhes, é um aprofundamento. Nesse aprofundamento, nós tínhamos que ter esta condição bem importante assim, de percebermos e a maneira que nós precisamos de ter e continuar tendo. Então, fazer a seleção. Essa seleção não é uma questão de separação, é uma questão de ir observando assim a vida dos nossos ascendentes, que eles continuam só lá na frente. Quer dizer que se nós continuarmos fazendo esta observação e possibilitando ouvir esta voz interior, então lá na frente, quando tivermos na fase dos nossos ascendentes, então não teremos nostalgia, não teremos aquela necessidade que muitos têm necessidade de um outro ser humano na sua presença. Quer dizer que não foi feito um trabalho dentro de perceber como é que nós somos. Quer dizer, quando a pessoa vai trabalhando com ela, ouvindo a sua voz interior, então, na fase seguinte, como os nossos ascendentes se encontram, não teremos a necessidade de ter sempre uma pessoa nas nossas proximidades, porque aprendemos a conviver conosco, a viver de acordo conosco e recebendo as orientações dos ensinos que o Criador instituiu. Quer dizer que aquela confiança bem importante que a criança tem e aquela confiança que a criança também deposita no adulto que está nas suas proximidades, que são os seus tutores. Quer dizer que o amadurecido tem essa condição também de ter essa confiança nos ensinos e na sua voz interior. Quer dizer que a pessoa tem que lembrar assim, que a primeira voz que nós ouvimos normalmente é a correta. Então temos que fazer esse trabalho de aprender a ouvir esta voz interior. Quando passamos até esta condição bem importante, então na nossa vida de sobrevivência de matéria grosseira, esta vida será mais agradável, porque se nós lembramos do nosso ontem e quando nós estamos cultivando coisas melhores, então o nosso ontem vai ser uma alegria poder lembrar dele.
que é muito diferente de quando ouvimos falar assim que não quero nem lembrar do que aconteceu. Mas independente da pessoa, aquilo que aconteceu volta outra vez para ela e muitas vezes volta para os seus descendentes. Então, na nossa vida diária, esse procedimento é um procedimento que nós precisaríamos de ter toda a época da nossa existência. Ouvir a nossa voz interior e atentai a esta voz, possibilitando assim que esta voz torna-se frequente dentro de nós. E aquela condição bem importante que para muitos ficou bem claro assim, as decisões que precisam de parar, as decisões que precisam de serem contínuas. Então, na nossa vida, esse esforço é toda a época da nossa existência. Esse esforço a pessoa tem que lembrar assim, que não é um esforço físico, é um esforço diferente, é um esforço com atenção, que é muito diferente de quando a pessoa carrega um peso, o esforço que ela faz para carregar aquele peso. Quando ela carrega algo leve como uma criança, aquela criança numa determinada idade mexe nos seus braços, o jeito que ele segura, quando ele solta aquela criança, não tem o sinal da mão desse adulto no corpo daquela criança. Quer dizer que esse esforço assemelha-se a carregar uma criança. Então, o jeito que aquela criança é carregada, não fica o sinal da mão do adulto. Quer dizer que para nós, na nossa vida interna, só dá certo quando usamos desse tipo de esforço. Então, com essa maneira da pessoa ir tendo esta vivência, ela passa a ver antes aquilo que ela precisa. Então é bem importante assim, porque normalmente quando vemos, já realizou. Quer dizer que a pessoa está indo numa localidade e quando ela percebe, já passou aquela via que ela precisava de entrar. Então, mudando a norma do tempo, do espaço, a pessoa passa a ver antes aquilo que ela precisa. Então é bem importante assim, nos mantermos lúcidos e nos mantermos com aquela condição de conhecer os ensinos do Criador. Essa é a diferença. Quando uma pessoa conhece os ensinos, então ela fica mais segura dentro dela. Ela passa a possibilitar que essa voz interior do nosso auxiliador manifesta com mais frequência dentro de nós. E também nós tínhamos que lembrar assim, que quando temos problemas para serem solucionados, quando temos dúvidas, não é para verbalizar para terceiros, é para dentro de nós, para aprendermos a perguntarmos para nós mesmos como é que é a solução daquilo que nós precisamos. Como é que nós precisamos de ter a clareza daquilo que nós somos responsáveis. Então, na nossa vida diária, é sempre assim. É uma maneira que cada um tem que ter para ele mesmo. Para voltarmos para dentro de nós, precisamos de desenvolver o costume. Porque quando ficamos voltados para fora, normalmente nós verbalizamos aquilo que nós temos a responsabilidade para uma pessoa menos esclarecida sobre aquele assunto. Então, de uma maneira geral, fora de nós, nós não queremos orientação, porque se quiséssemos receber a orientação, procuraríamos uma pessoa mais qualificada, não iríamos trabalhar com aquele menos qualificado sobre aquele assunto. Então, é bem interessante esse procedimento que nós já temos. Então, temos que ter agora uma maneira interna de fazer as perguntas para nós, de pedirmos a orientação para nós mesmos, para poder receber daquilo que nós precisamos. Então, conhecer as leis que o Criador instituiu é o auxílio, é a possibilidade que nós temos para sairmos dessa condição de ficarmos presos à terra. Então, temos que ter a solução e a responsabilidade daquilo que nós somos. Estuda o livro Na Luz da Verdade.